Quem precisa da oração é o ser humano e não Deus. Com muita alegria eu quero saudar a você, meu amigo, minha amiga que me acompanha mais uma vez no podcast. Quem precisa da oração é o ser humano e não Deus. Jesus nos ensina no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 8, que Deus Pai já sabe de tudo que nós precisamos, mesmo antes de pedir a Ele. Por isso, Jesus diz, não é necessário que a gente multiplique tantas palavras, como tem gente que parece que Deus é surdo, né? Não. Mas, por mais que nós multipliquemos palavras, é porque nós sentimos essa necessidade. Não é Deus. Não. Somos nós que sentimos a necessidade de usar muitas palavras para dizer a Deus tudo aquilo que nós sentimos, sejam coisas difíceis, problemas, ou até palavras de gratidão, de louvor, de ação de graças, palavras de alegria, ou até de pedidos, de súplicas. Nossa oração, nosso louvor, na verdade, não acrescenta nada ao que Deus é, mas acrescenta muito e melhora muito a nossa vida, a vida de quem reza. A oração sempre faz bem para nós, porque ela sai do coração, sai da emoção, sai do sentimento. A oração é um pôr para fora o que está bem lá no fundo, no mais escondido da alma humana. Muitas vezes, quando não temos mais ninguém que nos ouve, que tem tempo para nós, que nos compreende, é aí o momento mais importante de se colocar diante de Deus, como um filho, uma filha, que sabe que tem alguém que sempre está 100% disposto a nos ouvir, muita paciência e a nos acolher como um verdadeiro pai e mãe. Sim, porque Deus, nós costumamos dizer que Deus é nosso pai, mas Deus é também nossa mãe, nos carrega no colo. Nós realizamos, nesses últimos dias, um retiro espiritual com os padres e os diáconos da nossa diocese. E o nosso orientador era o bispo de Tubarão, aqui de Santa Catarina, Dom João Francisco Sal. Em certa ocasião do retiro, ele nos recordava exatamente disso, de que quem precisa da oração somos nós e não Deus. Deus sempre já sabe de tudo que nós queremos lhe dizer, de tudo que nós precisamos e até já nos atende antes de que a gente faça o pedido para Ele, antes que a gente coloque para fora diante dEle, até aquilo que é o mais íntimo e que não teríamos nenhuma coragem de dizer isso para alguém, até para a pessoa mais confidente que ela seja da gente. Dom João, durante esse retiro, nos dizia que isso era bem tratado por um santo, mas ele não estava lembrando na hora quem era o santo, sobre essa importância de que nós temos que dizer a Deus as coisas que a gente não tem coragem de dizer para ninguém. Não sei se o que eu vou partilhar, se era isso que o Dom João queria dizer, mas eu me lembro que Santo Agostinho, o grande teólogo da Igreja Católica, Santo Agostinho, quando ele foi explicar a oração do Pai Nosso, Santo Agostinho explica parte por parte daquilo que Jesus nos ensina quando ele nos ensina a rezar. E ele diz muito claro, Santo Agostinho diz muito claro, que essa necessidade é nossa para Deus e não Deus para nós. Eu vou até colocar aqui para vocês, literalmente, agora o que Santo Agostinho escreveu. Ele disse assim: nós temos necessidade de palavras para incitar-nos e ponderarmos o que pedirmos, e não com a intenção de dá-lo a saber a Deus, ou a comover Deus. Não precisa disso. Santo Agostinho diz, quando dizemos, por exemplo, santificado seja o teu nome, exortamo-nos, a nós, a desejar que seu nome, imutavelmente santo, seja também considerado santo pelos humanos, pelos homens e as mulheres. Isso é
não desprezar o nome de Deus. O que é de proveito para os homens não é para Deus, diz Santo Agostinho. Ele continua: quando dizemos venha o teu reino, queiramos ou não, esse reino vem e virá sem falta. Na verdade, estamos desejando que esse reino venha para nós e nele mereçamos reinar com Deus. Ao dizermos faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos a Deus que Ele nos conceda essa obediência, de sorte que se faça em nós a sua vontade, do mesmo modo como essa vontade de Deus é feita lá no céu pelos anjos. Quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a palavra hoje, diz Santo Agostinho, se entende por nesse tempo. Não é nas 24 horas, no nosso tempo, na atualidade, ou com a menção da parte principal, indicando o tempo pela palavra pão. Pedimos aquilo que nos basta. O sacramento dos fiéis, necessário agora, não, porém, para a felicidade desse tempo, mas para nos alcançarmos a felicidade eterna. Diz Santo Agostinho, quando rezamos, perdoa-nos as nossas ofensas, ou lá como dizia antigamente, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido, tomamos consciência do que pedimos e do que temos de fazer para merecer esse perdão da parte de Deus. Ao dizer, não nos deixes cair em tentação, nós nos advertimos a nós mesmos a pedir que não aconteça que, privados do auxílio de Deus, em alguma tentação, iludidos, consintamos na tentação, ou até possamos ceder, perturbados, e aí cair. Quando dizemos, livra-nos do mal, nos leve a pensar que ainda não estamos naquele bem em que não padecemos mais de mal nenhum. E diz Santo Agostinho, esse último pedido, livra-nos do mal, nessa oração do Senhor, é tão amplo esse pedido que o cristão, em qualquer tribulação que seja, e em que ele se veja, por ele pode gemer, nele derramar lágrimas, daí começar, nele demorar-se, nele terminar a oração. É preciso guardar em nossa memória, por meio dessas palavras, as nossas próprias realidades, que muitas vezes estamos envoltos. Pois, qualquer outras palavras, diz Santo Agostinho, que dissermos, tanto as formadas pelo afeto, que as precede ou esclarece, quanto as que se seguem e crescem pela atenção de Deus, não dirão nada que não esteja nessa oração que Jesus ensinou, a oração do Senhor. Quem disser algo que não possa estar contido nessa oração tão evangélica que é do próprio Jesus, a sua oração, embora não ilícita e carnal, é carnal. Contudo, não sei, diz Santo Agostinho, se também não é ilícita, uma vez que somente de modo espiritual devemos orar ou renascer no Espírito Santo de Deus. Antes de concluir, eu gostaria ainda de lembrar que não é pecado quando na oração, porque às vezes o sofrimento é tão grande, a angústia é tão grande, e não é pecado quando na oração a gente briga com Deus, luta com Deus. Se você quiser, você pode olhar na tua Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, no capítulo 32, versículo 22 a 32. Lá nós encontramos o grande patriarca Jacó,
que passa a noite inteira em luta com Deus. E Deus não vence Jacó porque ele permanece firme e só aceita Deus se afastar quando Deus lhe dá a bênção. Então, quando você está assim super angustiado, chateado, coloque diante de Deus, chore diante de Deus. Ninguém mais me compreende. Parece que, eu digo às vezes assim, até parece que Deus me abandonou. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Pode falar isso, Deus, onde que está você? Parece que você até me abandonou também. Não é pecado essa briguinha que você faz, essa luta que você faz com Deus. Porque só briga ou luta com Deus quem tem fé, quem crê em Deus, quem acredita que Deus existe e nos ouve. Deus é nosso Pai e nossa Mãe e compreende cada um de nós, filhos e filhas, mesmo quando nos revoltamos com Deus. A gente só se revolta se a gente crê. Então coloque-se como filho e filha, que tem certeza que Deus existe, que Deus nos ama, que Deus nos ouve, porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus, amor, abençoe a você, meu amigo, minha amiga do podcast, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.